Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Olá, eu sou Maiara Círico, analista de cultura do Sesc Paraná, e vou fazer minha audiodescrição. Tenho 35 anos, sou uma mulher branca de olhos claros, cabelos loiros e lisos na altura dos ombros. E esse é mais um episódio do podcast Sesc Mediações, o podcast de arte e educação do Sesc. O nosso convidado de hoje é o Kunta Leonardo, bailarino quilombola, bacharel e licenciado em dança pela Universidade Estadual do Paraná, coreógrafo, pesquisador e professor. Já se apresentou em diversos locais do Brasil e em países como Estados Unidos, Argentina e Paraguai. Nas suas pesquisas relacionadas ao corpo e à dança, Kunta Leonardo propõe um estilo na qual insere elementos da cultura afro e quilombola. Oi, Kunta, é um prazer estar com você aqui hoje para conversarmos um pouquinho. Oi, Maiara, tudo bem? Olá, ouvintes do Sesc Mediações, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Kunta Leonardo da Cruz, sou quilombola da comunidade Invernada Paiol de Telha, aqui do estado do Paraná. Tenho 36 anos, sou uma pessoa de olhos escuros, sou uma pessoa negra, de pele clara, de cabelo curto, também da cor preta. No meu rosto eu uso um piercing no nariz, de argola, da cor dourada. Na minha orelha esquerda eu uso 2 brincos dourados de argola também. Na minha orelha direita eu uso outro piercing dourado e um alargador da cor preta, de formato espiral. Bom, imenso prazer estar aqui com vocês. De antemão, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Acho que é um tema super relevante, os quais a gente vai tratar aqui. E estou super empolgado. Vamos lá. Kunta, você dançou balé clássico durante um tempo na Companhia de Dança Masculina de Jair Moraes, que foi também diretor de balé do Teatro Guaíra. Somente depois que você se debruçou ao contemporâneo e às pesquisas de dança afro. Como se deu essa trajetória na sua arte? Sim. Eu dancei na Companhia do Jair Moraes, na Companhia de Dança Masculina durante 6 anos, no Teatro Guaíra, e foi uma experiência super importante na minha vida, na minha carreira, como profissional mesmo. Mas antes disso, eu já tinha a trajetória com as danças negras, que na época, a gente convencionou-se também chamar de dança afro, mas com os estudos da diáspora negra do Brasil e dos estudos acerca das corporeidades negras também, veio a ter outros nomes também, ser nomeado de outra maneira. Então a gente costuma chamar danças do panteão africano, danças da diáspora negra do Brasil, danças da diáspora africana, ou danças em diáspora, como a Luciane Ramos gosta de chamar, porque são muitas diásporas e essa diáspora ainda continua acontecendo. Então eu já tinha esse viés e esse trabalho também com as danças negras e as corporeidades negras antes da companhia de integrar a Companhia Dança Masculina Jair Moraes. Ocorre que aqui em Curitiba eu tive contato também com outros mestres e mestras da cultura tradicional com as quais eu me relacionei durante o meu percurso e continuo me relacionando nessa trajetória, paralelamente com a companhia. Então eu fazia aula de dança clássica na companhia com o Jair e fazia aula de dança contemporânea também, A gente fazia aula de dança clássica, mas os espetáculos da companhia eram em sua maioria de dança contemporânea e tinham também como pressuposto, a técnica do balé clássico.
Mas, paralelamente a isso, eu também continuava, né, essas práticas, esses territórios de corpo que são da diáspora do Brasil, da diáspora negra do Brasil, aqui nos sambas, nos maracatus, nos grupos de maracatu, que também propunham a trazer mestres e mestras das culturas do maracatu de baque virado aqui para Curitiba. E Taércio Rocha também, um grande mestre, né, do Maranhão, teve no processo, né, do Laborarte e de um aglomerado, né, de culturas das quais ele traz também consigo, né, do Maranhão e que ajuda a disseminar em Curitiba, né, o cacuriá, o boi, toda a pesquisa também que ele desenvolve junto aqui, a congada e outras manifestações também que ele ajudou a florescer, né, a florir esse caminho aqui em Curitiba também. Então, os candomblés, a capoeira, então esses territórios também me formaram, né, e continuam me formando os estudos e a minha prática corpórea e artística também. É interessante que certa vez eu saía, né, então, do arrastão do maracatu aqui da Rua 15 e vinha correndo direto pro balé, né, pro Teatro Guaíra. Em certo momento, né, eu estava me trocando, tirando as saias, as anáguas, né, do maracatu no corredor, assim, do Teatro Guaíra, e eu me deparo com o Jair. Ele passou por mim, assim, eu tirando as saias, já estava vestindo malha e tal, e aí subi, fiz aula, e no final da aula ele perguntou assim, né, para a companhia: vocês já dançaram para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? E aí a companhia, né, em alguns momentos, festival, algum grande evento e tal. Ele falou: pois é, esse crioulo cor de cuia aqui, que era como ele também utilizava, né, essa linguagem para se referir a gente racialmente. E ele falou assim: esse crioulo cor de cuia aqui dançou ali na Rua 15, para mais de 2.000 pessoas, no mínimo. Toda dança é dança. Eu não gosto de quem só fala que faz balé. Ele falou assim: eu não gosto desse nome balé, porque toda dança é dança. E aí eu achei muito bonito, assim, eu fiquei, na verdade, no momento eu estava até com um pouco de medo, um pouco de receio, mas eu achei muito bonito, e isso foi muito importante pro reconhecimento, pro meu reconhecimento também enquanto artista, enquanto dançarino, enquanto bailarino, né, enquanto um pesquisador das artes do corpo, porque aquela pessoa, né, Jair Moraes, ele dançou aqui no Guaíra, e as filas no Guaíra, junto com, quando era o PADD, né, de Jair Moraes e Eleonora Greca, as filas no Teatro Guaíra contam as histórias que faziam volta no Teatro Guaíra para assistir o Gran PADD, né? Então, o cara que é o nosso Nijinsky da América do Sul estava falando isso para mim, que ainda trazia, né, lastros de uma imagem que se constrói acerca das danças negras como sendo de menor valor com relação às culturas europeias ou às culturas do Ocidente, me fez aflorar e reconhecer também uma grandiosidade nestes outros fazeres que não são reconhecidos nem pela academia, nem pelas artes hegemônicas, né? Você morou no quilombo Invernada Paiol da Telha, localizado em Reserva do Iguaçu, no Paraná. Conta pra gente como a sua vivência no quilombo cruzou com o bailarino. Sim, eu acho que na verdade eu ainda tô lá. A gente vai transitando, né, pelos espaços, ocupando também outros territórios, mas eu ainda pertenço àquele território. Sim, eu sou da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha, mas tem uma especificidade, né? Atualmente, o território originário da comunidade está na Reserva do Iguaçu, mas isso se deu há pouco tempo. A gente está localizado em 2 territórios atualmente. Parte desse território está na comunidade ao qual eu resido, que é a Reserva do Iguaçu, e outra parte da comunidade está na Fazenda Fundão,
Invernada Paiol de Telha, aqui sim, na Reserva do Iguaçu. Esse é o território originário. Essa transição, como que se cruza, né? É muito interessante isso, porque a minha comunidade é uma comunidade dançante também. A gente, muito influenciado também pela cultura sulista, a minha comunidade teve muita influência da cultura de CTG, dos Centros de Tradição Gaúcha. Então, antes, quando a gente não tinha espaço comunitário, um centro comunitário, a gente tinha uma mangueira. Aos ouvintes, talvez não estejam familiarizados com o termo mangueira, não é uma mangueira, é um pé de manga. A mangueira é um espaço onde ficam os bovinos. Ali é um espaço onde tem vacinação, tem um espaço para doma de cavalos, tem um espaço para separar bezerros novos dos novilhos, das vacas de leite, né? E assim por diante. Então, era nesse espaço que a gente fazia os nossos bailes. A gente separava os terneiros, colocava eles num quartinho fechado, separava as vacas também, porque a gente ia fazer baile, então não podia deixar que as vacas se estressassem durante a noite, porque isso também influencia no processo de retirada do leite de manhã. Elas não podem se estressar, elas têm que estar calmas e tudo mais, senão elas escondem o leite. Elas guardam o leite e depois entregam para o bezerro, que vai ocasionar depois, ele vai beber muito leite, vai ter diarreia, enfim. Mas era nesse processo que a gente organizava os nossos bailes. Então a gente tirava as vacas, os terneiros, os bezerros, tinha que limpar, arrastar com enxada, cocô de vaca. Aí a gente lavava esse chão desse barracão, desse grande barracão, e aí executava os bailes ali à noite. Então desde sempre eu acompanhava não só meu pai, minha família, mas todos os outros familiares não de primeiro grau, né? Os familiares nesse baile. Então sempre teve essas celebrações dançantes na minha comunidade. Para além disso, eu participei de projetos sociais, né? Então, lá na colônia, próximo da minha comunidade, tem um projeto social que chamava, acredito que ainda aconteça, o Projeção, que chamava Projeto Jovens em Ação. E lá eu tive oficinas de dança, eu tive oficinas de teatro também, e que afloraram também, acordaram essa vontade, esse fazer em mim muito já no meu ensino fundamental. No ensino médio, que já tem uma outra relação também com compreensão, uma outra maturidade também de arte, já tinha visto outros artistas, já tinha visto shows de artistas que no interior isso chega muito depois, né? Então assisti uma peça de teatro, assisti um espetáculo de dança, inclusive o primeiro espetáculo de dança assim de companhia de fora que eu vi foi de uma companhia do Recife. Era um espetáculo de dança contemporânea e foi proposto pelo Sesc. E eu lembro que eu fiquei encantado também. Então essas coisas demoravam muito para chegar. E eu lembro que eu tinha assim 16 anos já, 15, 16. Um momento que eu estava com uma maturidade maior, entendendo também o fazer da minha comunidade também como cultura, entendendo algumas corporeidades que estavam ali nos fazeres daquelas pessoas com as quais eu convivia e que também poderiam se tornar motivo para dança. Então foi a partir dessa outra influência também, né, e desse outro reconhecimento daquilo que poderia ser arte que eu pude relacionar os fazeres culturais da minha comunidade com fazeres artísticos. Esse cruzamento realmente, ele acontece na medida em que eu venho a entender que as comunidades negras rurais, quilombolas, têm nos seus fazeres também possibilidades de agência, né, para a arte, para a poética, uma vez que elementos como calendários litúrgicos, formas de se expressar ou de se comunicar ou de se conectar com as manifestações da natureza. No caso, eu tenho tias que benze animais, eu tenho tia que benze chuva, eu tenho tio que benze plantação. Então, que esses fazeres também, componentes da cultura e de um jeito de agir no mundo de determinadas pessoas, determinados grupos, e aqui eu estou me referindo da gente, das pessoas das comunidades quilombolas mesmo,
são também motivo e pressuposto para a criação poética. Uma vez que a arte se alimenta das nossas subjetividades, nós, enquanto sujeitos e dotados de nossas subjetividades, também somos capazes de produzi-las. Nas suas pesquisas, você propõe uma relação entre a dança contemporânea e elementos presentes nos movimentos, no corpo e na cena. Pode contar mais sobre esses elementos, os estilos e referências que te acompanham? Sim, eu proponho sim uma relação nos elementos presentes nos movimentos, no corpo. Esse corpo ao qual eu me refiro é um corpo negro, é um corpo que se conecta e que se relaciona e que existe a presença como pressuposto para a sua existência dos elementares da natureza. Aqui eu estou falando não só, né, das práticas das comunidades tradicionais, como também dos ilhaxés, dos terreiros de candomblé, e de como essa comunicação acontece. Essa comunicação, essa prática, ela ocorre por meio da manifestação do orixá. Essa divindade, essa personificação do elementar da natureza é que traz um gesto. Então, a minha pesquisa ela se relaciona às formas africanizadas de se moverem, as formas africanizadas de criar e de contar suas próprias histórias através do movimento. Senão, o que é a dança de um orixá no terreiro, né? Então, quando Oxum, que é a orixá das águas doces, vem para dançar, seus gestos são ondulados, serpenteados, são movimentos curvilíneos que dançam também, assim como as águas doces. Ogum, quando dança, tem gestos firmes, ele desenha cortes pelo espaço, ele usa uma espada. Então, Ogum usa uma espada. Ele usa uma espada e aí um orixá desce e ele dança com seu braço em formato de uma espada. Ele dança cortando. Esse gesto não só está na dança de Ogum, como está no fazer da minha comunidade também. Ora se a gente corta capim, ora se a gente corta e roça, ora se a gente corta e limpa as plantações, ora se a gente corta como Ogum corta também, corta-se um animal para fazer o seu alimento. Então, esse mesmo gesto que está presente na dança do orixá, ele está presente na vida cotidiana da minha comunidade. Aí ritmado, aí com determinados pressupostos, que aí o que eu vou elencar para a minha pesquisa é anatomia, desenvolvimento embriológico, as relações que esses gestos e que esses movimentos têm com a minha comunidade. Então eu vou trazer pressupostos que são do íntimo da minha cultura, da minha existência, da minha experiência enquanto indivíduo, para a proposição também de técnicas de corpo. E aí eu vou dar um spoiler aqui para vocês de como tem caminhado isso. Então, nesse primeiro momento que eu tenho chamado de corpo de dentro, são as danças dessa pesquisa, esses elementos da pesquisa, eles têm se desdobrado, né? E eu tenho colhido frutos muito gostosos desses desdobramentos. Tanto na prática pedagógica em sala de aula, ou na prática em dança, ou nos processos criativos de residência artística, de colaboração artística, tenho percebido que esses elementos eles têm contribuído e muito para o campo das corporeidades, para o campo da pesquisa e desenvolvimento de poéticas e técnicas de dança, que partem do campo das afro-brasilidades, das danças da diáspora negra do Brasil. Então, o que eu tenho chamado em primeiro momento de corpo de dentro são as danças dos orixás. São os pressupostos que vêm dos gestos e das danças presentes nas danças dos orixás, com esses elementos da educação somática, do body mind centering,
do GDS, que é uma outra técnica de educação somática que trabalha a partir de cadeias e grupos musculares. Então, nesse corpo de dentro, eu estou trazendo as danças como pressupostos para essas relações, as danças dos orixás, que são danças de dentro da casa, e o que eu venho chamando de corpo de fora, que é um outro passo também que eu tenho dado, uma outra direção para esse caminho de pesquisa, é que são as danças de fora do portão do terreiro, né? Que são aí as manifestações das culturas negras de cunho popular, que compõem aí os maracatus, os sambas, as congadas, os cocos, cacuriás, e toda a capoeira, e todos esses outros elementos da cultura negra da diáspora que estão para fora do portão dos candomblés. Então, esse corpo de dentro se relaciona a danças que são de cunho sagrado, e esse corpo de fora as danças de cunho profano, essa coisa festiva que todo mundo conhece. Lembrando que esse limiar que separa um estado, um corpo e outro, é uma linha muito tênue, né? E muito fácil de se cruzar também, mas que não deixa de ter responsabilidades e coerências dentro dos ritos e das tradições às quais elas pertencem. E com certeza, grandes referências, mas não vai ser impossível nomear todas, vou tentar falar algumas aqui, mas com certeza, o Cundumbalê é meu quilombo é minha primeira grande referência, minha ancestralidade como um todo, e aí vou colocar a minha imensa referência, que é a minha Olorixá, Jaciara Ribeiro, que coordena e que mantém, que é mãe do terreiro Abaçá de Ogum. Aí aqui em Curitiba, o terreiro do Pai Ângelo de Oxalá, a Casa da Iagunã, Itaércio Rocha é uma grande referência, Jair Moraes é uma grande referência para mim, Marila Veloso é uma grande referência para mim da dança contemporânea do BMC também. O coletivo Pontos Móveis é uma grande referência, que é um território de saber diaspórico e que a gente vem construindo, né, com a Priscila Pontes à frente, que é uma grande referência para mim também. Dona Vera Paixão, Dermeval da Silva, que está aqui em Curitiba, que também dançou no Tamadune, é uma grande referência das danças negras pra gente. Mauricéia, Baiana Rica, do Maracatu, de Baque Virado, Estrela Brilhante do Recife, uma grande referência. Enfim, vou citar aqui Dona Fanta Konatê, que é uma grande referência também, herdeira de uma herança dos balés africanos, é uma grande potência assim, para a gente, ela estar aqui no Brasil e disseminar seus trabalhos por aqui também. Você conta em uma entrevista para a Folha de São Paulo que durante uma feira escolar você foi convidado a montar uma apresentação com a sua irmã e mais colegas e decidiram utilizar a história dos orixás para essa montagem. A escola é um ponto de encontro de diversas culturas e um espaço onde elas podem ser exploradas e reconhecidas. No seu período escolar, houve esse reconhecimento da sua ancestralidade? Sim. A escola foi um passo super importante, porque foi na escola e foi sugerido que a gente fizesse uma feira de artes. Nessa feira de artes que eu ajudei a minha irmã e as colegas dela a organizarem também algumas coreografias para contar a nossa história. A gente tinha, sim, como pressuposto as histórias dos orixás, pois elas se aproximavam realmente das nossas histórias, então, para além da nossa autoimagem. Então a gente se reconhecia naquelas histórias que estavam sendo contadas ali. A escola, na época, deu apoio no sentido da produção daquilo, mas não no sentido de reconhecimento e de um apoio da nossa ancestralidade, porque acredito eu que isso deveria se apresentar não só nesse momento. A gente, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas de comunidades tradicionais, somos muito lembrados nesses momentos. E outros
outras características, outras potencialidades são deixadas de lado, né? Como a produção de intelectualidade, a produção de cultura, e a gente é lembrado só nesse momento. Então, a gente passou por várias outras questões na escola, onde a escola poderia, sim, ter reconhecido nossa ancestralidade e minimizado muitas das faltas com as quais a gente lidou na escola. Então eu não vejo que a escola reconheceu, até porque eu ainda não enxergo na escola, e aí não estou falando só da escola a qual eu estudei, né, mas da escola pública ainda no geral, caminhando a passos muito lentos no sentido de reconhecer a ancestralidade, de valorizá-la de forma integral e não apenas num sentido de racializar a gente. Mas sim, é a partir da escola que existe esse disparador para a gente enquanto pessoas capazes de mobilizar suas próprias narrativas, suas próprias comunicações em forma de arte. E sim, com esse pressuposto de que estávamos contando nossa história com nossas próprias poéticas, a nossa maneira de fazê-las. Eu vejo de forma super positiva e acredito que a Lei 10.639, que veio a se tornar 11.645, precisa, além de recursos para a sua operacionalização, e aí eu estou falando de formação dos professores que vão formar professores, porque eu, enquanto formado em licenciatura, em um curso de licenciatura, o meu curso é licenciatura e bacharelado, não tive as mesmas referências. Eu trabalho com formação de professores para a aplicabilidade da Lei 10.639, mas não tive essa mesma formação na universidade. Uma porque eu não tive professores negros e outra porque eu não tive disciplinas que trate das corporeidades negras, da história da África e dos negros no Brasil. Então, se faz necessário, para além da política que já existe, recursos para a aplicabilidade dela, para que ela seja efetiva, né? E efetivar essa política pública educacional é também ir de encontro ao reconhecimento da ancestralidade de nós, pessoas negras, quilombolas e outros grupos de comunidades tradicionais, mas não só nesses momentos de festividade ou de datas comemorativas. Ela precisa ser plena, ela precisa ser o ano todo, o tempo todo, né? Kunta, na sua jornada de professor e também ministrante de diversas oficinas, hoje você atua no lado docente da educação, de quem também forma. No SESC, nós temos um marco referencial de arte e educação que pressupõe pilares norteadores para o trabalho pedagógico, as quais são territorialidade, geracionalidade, diversidade e acessibilidade. Na sua prática como professor, como você conduz essas experiências que perpassam o corpo e a cultura afro-brasileira? Acho linda essa pergunta, na verdade, porque eu não sei fazer de outro jeito, eu só sei pensar corpo através da cultura afro-brasileira. E assim, eu posso dar vários exemplos aqui, mas eu gosto muito dessa ideia, que inclusive está nos norteadores de trabalho pedagógico, que é o de territorialidade. Territorialidade é o professor Milton Santos, que ele traz uma ideia de um conceito de territorialidade como um espaço onde a possibilidade de ação, e o ação é movimento, né? E o espaço também, uma outra fala dele, ele também traduz um espaço onde seja possível a prática e o exercício do sensível. Eu acho isso muito bonito de se pensar. Então, como por exemplo, pensar as territorialidades, quando a gente pensou território, com o meu grupo de alunos do projeto Garoto Cidadão, a gente construiu mapas, assim como a gente fez na minha comunidade, que foi um trabalho de cartografia social. Então a gente fez mapas do território e aí desenhava pontos
que nos marcavam, que nos atravessavam. Eu falava para eles: pontos na vinda da casa de vocês para o projeto. O que tem de importante, que te toca? O que você vê que mexe, que muda o seu dia? E aí a gente fazia esses trajetos e desenhava nessas trajetórias esses pontos e que traziam algum anúncio de algum sensível para a experiência corpórea dessas crianças. Então, a gente construiu mapas de deslocamento e a partir de cada ponto que eles marcavam uma sensação, a gente ia então estudando essa sensação e dando movimento para todos esses mapas. Então, a gente construiu mapas de deslocamento, então nosso trabalho era a partir desses mapas de deslocamento e do sensível. Foi uma coisa super bacana de se assistir, porque no meio desses deslocamentos deles, a gente foi descobrindo a presença, por exemplo, da cultura da capoeira, da cultura da benzedeira, da cultura das pessoas que eram também de religiões neopentecostais. Então, havia e há esse espaço para toda essa diversidade, não só de corpos, porque eu tinha ali alunos gordos, alunos magros, alunos altos, alunos pequenos, e também tinha a possibilidade de ter no mesmo grupo alunos de 7 anos e alunos de 16 anos, porque eu dava aula para grupos de 6 a 12 e de 12 a 17. Mas na sexta-feira juntava todos esses alunos e a gente tinha um grupo de dança, né? Os que escolhiam fazer dança, porque no projeto eles tinham aula de todas as linguagens durante a semana e na sexta-feira eles escolhiam uma linguagem a qual eles queriam se dedicar um pouco mais. Então na sexta tinha alunos de diversas idades e que tinham a mesma prática, o mesmo, claro, dadas as suas especificidades de corpo, de idade, mas que tinham uma mesma prática poética, o mesmo pressuposto de criação coletivo. Outro exemplo disso é o espetáculo Frutos do Nosso Quintal, que foi concebido a partir de um estudo do coração, do sistema circulatório, e que a gente relacionou com a seiva. A gente tinha que falar de corpo e meio ambiente. Então a gente relacionou o coração, sangue, a seiva das plantas. Então a gente já trouxe também para a cultura afro-brasileira e pegamos como pressuposto o orixá Ossan e criamos melodias. Os professores de música criaram melodias para oriquis que são cantados em Yorubá. Os alunos do coral cantavam oriquis de Ossan, os itãs de Ossan, as histórias de Ossan num coral belíssimo. Eu tinha alunos dançando e que dançavam coreografias criadas a partir do pressuposto que era fluir também com referências das danças de Ossan. A gente trouxe saltos, então tinha uso de um apoio, 2 apoios, mais apoios, que também era pressuposto para a criação coreográfica. Então foi um espetáculo belíssimo, criado a partir de corpo, atravessado pela cultura e amarrado pela prática e pela experiência poética que a gente conseguiu juntar a partir da dança de Ossan, que é o orixá das plantas, das ervas medicinais, e que foi um espetáculo lindíssimo de final de ano. Você foi diretor de movimento e coreografias do espetáculo Itã e Tal, que estreou em Curitiba e foi assistido por mais de 35 mil crianças da rede municipal e estadual de ensino no Paraná. Com teatro, música e dança, o musical conta a história de Nath, uma menina pretinha que canta e adora brincar. Ao inventar um jogo chamado Mundo Invertido das Palavras, descobre que seu nome, ao contrário, é Itã. Em seu mundo de fantasia, ela inicia uma profunda jornada em busca do significado desta palavra, encontrando a sua história afro-indígena, por meio de uma viagem ao passado e ao futuro. Como foi essa experiência na direção do corpo para o espetáculo e como foi seu processo de traduzir esse trabalho para uma linguagem infantil? Sim, eu fui diretor de movimento do grupo Paquetá nesse espetáculo Itã e Tal, e foi uma experiência lindíssima, lindíssima, lindíssima. O espetáculo, como você mesma diz, né, foi assistido por mais de 35 mil crianças. Foi um marco, assim, porque a gente conseguiu trazer
né, para o Teatro Guairinha, muitas e muitas escolas para assistir um espetáculo que tem como referência uma história, uma narrativa de uma menina preta que tem uma ancestralidade afro-indígena e que é também a ancestralidade desse estado. Então foi muito bonito, muito importante ver isso se concretizar, né, junto com o Grupo Baquetá, que é um grupo que tem uma caminhada histórica também no estado do Paraná, com narrativas afro-indígenas que a gente tanto precisa, né, para alimentar esse imaginário que também é real sobre as nossas ancestralidades, sobre as nossas existências aqui. Esse jogo do mundo invertido das palavras foi uma coisa muito linda. Quando a gente estava criando, quando a gente estava montando, a gente também ficou pensando, né? Quais são as palavras que a gente vai inverter? Como que essas palavras vão reverberar? Então, foi um exercício coletivo muito bonito, porque estava junto o Nelson Sebastião fazendo a direção musical, estava junto o Marcel Malê Chimansky também fazendo a direção cênica. Então era um grande aglomerado de potências em saberes. E o Grupo Baquetá, não preciso nem dizer, quer dizer, precisa sim, né? São grandes potências também. Então tinha uma coisa que a gente criava e que a gente estava ensaiando e que de repente já estava se transformando em outra coisa. Para além disso, tinha a presença das duas filhas da Camila. Então, era muito interessante também como a gente foi influenciado por esse processo e como a gente se deixou influenciar por esse processo. Uma vez que para as comunidades negras e indígenas, as crianças elas estão participando integralmente de todos esses fazeres. É claro que em determinadas medidas, com determinados limites, mas se participa dos fazeres sociais. E aí quando a gente se reúne junto com o Grupo Baquetá, que é um grupo preto também, a gente entende e reconhece essa experiência, essa experimentação da participação da criança num fazer coletivo que também é adulto. Então, foi muito importante a presença das meninas ali, tanto para entender tempo. Às vezes a gente estava fazendo, aí ele queria mamar, a Ioiô, aliás, queria mamar, o outro queria uma atenção, queria brincar, ou queria contar alguma coisa, ou estava ali assistindo e participando, assistindo também. Então eu penso que muito para além das nossas experiências individuais com as crianças, com o mundo, né, infantil, a gente teve também essa presença na prática ali das crianças que influenciaram de forma extremamente positiva para a concepção para esse espetáculo fosse e seja, né, concebido. Foi muito bonito. A experiência de direção eu tive realmente com o Grupo Baquetá agora, porque eu fiz preparo de elenco para o espetáculo do Itaércio Rocha, que eu também participei atuando, o Cirandas Brasileiras, que foi em 2018, e Melina Mulazani fez preparo de voz, mas uma direção de corpo e coreografia eu nunca tinha feito. Principalmente porque eu fiz para um grupo de teatro que também atua com dança e que também atua com música. Então foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Cada vez mais eu tenho me interessado em participar com as minhas proposições, com essas poéticas, para grupos de artistas que venham tanto das artes cênicas, mas tanto da dança quanto do teatro. Tenho me interessado muito pela forma como o corpo dos atores traduz experiências que vêm do campo afrodiaspórico. Tenho achado muito bonito como eles têm dado outros caminhos, uma vez que a dança ela também pressupõe uma forma, não só um gesto, mas também uma coreografia. E aí eu penso que o corpo e a interpretação de atores
Aliado à voz também, né? Acho que a voz tem uma outra potência que a gente, enquanto artista da dança, utiliza pouco esse recurso, e aí o teatro tem trazido a palavra, né? A palavra o som, a voz, né? Uma coisa que também vem de dentro, me encanta muito. Para além desse movimento externalizado que é o movimento da dança e que também é uma potência, é minha área realmente, minha área de atuação, minha área de encanto, mas tenho me seduzido, tenho sido cada vez mais seduzido pelo corpo e pela atuação e pelos desdobramentos que o teatro tem trazido. Então, nesse sentido, foi riquíssimo trabalhar com o Grupo Baquetá, fazer a direção. Eu venho desse processo de a formação enquanto professor, acho que me auxilia muito. Ter uma prática diária de dança te dá muitos recursos, às vezes apavora a cabeça do professor também, mas uma vez até eu dei um curso que falava sobre isso, que era: professor, o que a gente vai fazer hoje? Esse era o nome do curso. Porque toda vez que eu chegava no projeto, as crianças vinham me perguntar: professor, o que a gente vai fazer hoje? Eles iam me encontrar no ponto de ônibus já: professor, o que a gente vai fazer hoje? Então essa foi uma pergunta que me acompanhou durante um tempo, que ela me assombrava, mas que ela também era uma válvula, uma engrenagem ali para: poxa, o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer uma variação dessa atividade para a gente ter um outro objetivo, ou um objetivo que se desdobre em uma outra criação, com esse mesmo pressuposto. Então, trabalhar também a partir da licenciatura, a partir de uma prática que vem da experiência pedagógica em sala de aula ou num estúdio também, mas com uma constância maior, me ajudou muito mesmo. E o Baquetá é um grupo extraordinário, eles são extremamente generosos, foi uma delícia trabalhar com eles. A Camila é uma monstra, assim, uma atriz que é monstruosa, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, passa o texto, alimenta a criança e ainda te lembra de alguma coisa que porventura você deixou de falar ali. Ela é extraordinária. O Maicon, músico excepcional, criou um monte de coisas com a gente, assim, fantástico. O André, né, tive a experiência de trabalhar com o André também enquanto professor, agora fui diretor e coreógrafo dele, então acompanho também esse movimento, acompanho o Baquetá há um tempo. Foi uma honra trabalhar com eles, e para mim, enquanto diretor, foi uma coisa maravilhosa, assim, porque depois também fui convidado para fazer uma prática com a companhia de teatro da UFPR, fazer uma conversa aberta com eles sobre o processo. Então foi super bonito encontrar também uma ressonância num outro grupo, num outro coletivo de atores que também, né, são de uma outra prática, de uma outra experiência, mas que tem uma diversidade muito grande de pessoas e que estão se mobilizando também, pensando e preocupados com essa diversidade de corpos, de representação, de poéticas, de técnicas, e entendendo que isso tudo é a gente e que a gente precisa se alimentar, né, da nossa cultura para que o nosso fazer seja um pouco mais nosso e não só meu, individualizado, né? Em 2022, foi lançado o documentário Upa Neguinho, com direção de Douglas Carvalho dos Santos e que conta a sua trajetória. O filme recebeu menção honrosa na edição de 2022 do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Conta pra gente, como foi fazer este trabalho e como foi cruzar a linguagem da dança e do audiovisual. Upa, neguinho, e upa neguinhos, né, porque são muitos. Upa foi um presente, assim, que a vida me trouxe, que foi conhecer o diretor Douglas Carvalho, que eu conheci ele no encontro de iniciação científica da universidade. Ele estava indo apresentar um projeto dele, o meu, a gente se conheceu e ele: poxa, a gente precisa contar essa história. Em princípio era para ser um curta-metragem, depois a gente foi ele foi contemplado com a produção de um longa que virou o Upa Neguinho.
E isso, sim, a gente recebeu menção honrosa no Festival Internacional Olhar de Cinema e foi, assim, muito celebrado, muitíssimo celebrado. O Paneguinho, ele vai falar, né, de história. Ele é um filme de dança, ele é um filme sobre dança, mas ele é um filme de dança que também tem um recorte, né, tem um recorte negro, tem um recorte quilombola, tem um recorte LGBT, porque ele fala dessa minha trajetória, mas o Douglas também sendo uma pessoa LGBT, então tem uma produção, né, cinema brasileiro, negro e LGBT, e falando de arte, falando de dança, né, então foi muito gostoso de fazer esse filme, porque a gente tinha uma equipe preta que também estava preocupada tanto com questões relacionadas às práticas, às nossas poéticas, às nossas pesquisas, mas as pessoas que somos nós. Então, entrar no set com essa preocupação, vindo da equipe, vindo da produção, vindo da direção, foi a sensibilidade que a gente sempre quer e que a gente encontrou ali. Eu falo a gente porque o filme não conta só a minha história, ele traz também a história da Laremi Paixão, ele traz a história da Priscila Pontes, ele traz também a história do Jorge Samuel, pessoas pretas que mobilizam danças negras aqui em Curitiba, que também são de territórios distintos, com exceção da Laremi, que é daqui, mas que se encontram nesses fazeres, nesses territórios diaspóricos, territórios povoados e que têm, né, suas linguagens distintas, mas se encontram nessas encruzilhadas de existência que somos nós. E que foi uma delícia, porque a Laremi vem do Canaombo, a Pri tem a história dela aqui em Curitiba e exerce essa função também, esse marco que é, né, o Pontes Móveis, esse coletivo. O Jorge Samuel vem para cá, a gente se conhece na universidade, ele meu calouro, então mobilizando o passinho, a Priscila com as danças da Guiné, do Oeste Africano, a Laremi com as danças que ela herdou também da Dona Vera Paixão, do Canaombo, eu com as danças dos orixás, essas reminiscências e mesclados da cultura quilombola também, e que foi um grande encontro, e o Douglas com uma sensibilidade muito grande para poder captar essas especificidades e as nossas coletividades também. Então fica também o convite para todos e todos poderem acompanhar e poder assistir. Vai ter uma exibição na Caixa Cultural no dia 21 de novembro, tô dando spoiler já. Então, quem quiser, puder, chega junto, vai ser lindíssimo. E aí vocês vão poder conferir também um pouco disso que eu tô falando, que na linguagem cinematográfica, no audiovisual, tem uma outra potência, né? Sem contar que a dança, ela tem uma camada que ela é de efemeridade também, né? Quase que de uma coisa meio efêmera mesmo. E aí, quando você vê gravado, filmado, registrado, editado, pronto, é aquilo, então não tem mais como mudar. Então é muito doido, porque eu olho e vejo, essa pessoa sou eu, mas eu já não sou mais essa pessoa também, mas eu continuo sendo essa pessoa, porque é essa pessoa que eu sou, e as coisas vão mudando, e as coisas vão se reelaborando, mas aquele foi eu, de 2021. Então é muito bonito também de perceber como o cinema tem essa capacidade, né? Olha, eu era desse jeito aqui em 2021, então quando eu tiver, sei lá, 50 anos, eu vou poder olhar e me ver retratado a partir também do olhar de outra pessoa e falar, poxa, esse foi um eu de lá atrás. Então é muito bonito também de poder se pensar isso, para além do que é pensar também a possibilidade da continuidade, né? Da continuidade, não eu, mas da possibilidade de outros e outros filmes
com diretores negros, com atores sociais, protagonistas negros também, que suas histórias sejam também contadas, para que essa não seja uma exceção que seja tomada como regra, porque a gente ainda não é a regra. Que esse seja, que o Paneguinho e que outros sejam também motivo para a continuidade de muitos outros upas neguinhos. Muitos outros upa que a gente merece. Upa! Kunta Leonardo, foi um prazer conversar com você, compartilhar seu belíssimo trabalho e poder contar um pouco mais sobre os seus processos de arte e educação. Eu que agradeço muito, agradeço pelo convite, pela oportunidade, que espaços como esse se abram cada vez mais, para que outras e outros também possam estar aqui se comunicando, contando suas histórias, e que elas floresçam, e que floresçam por muitos e muitos outros territórios. Como diz o professor Milton Santos, para que haja espaço onde o sensível possa acontecer. E como diz o nosso lindo Clyde Morgan, dançar para lembrar e dançar para não esquecer. Este foi mais um episódio do podcast Sesc Mediações. Obrigada pela sua escuta atenta. Siga os nossos canais para mais conteúdo sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Até mais! Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc.